Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber em seus estúdios, mais uma vez, o professor e consultor empresarial Carlos Alberto Leal, que é sócio proprietário da Leal Consultores e Associados. E também professor convidado do curso de pós-graduação de gestão empresarial aqui na FIB, onde ele é responsável pela disciplina de gestão de negócios em vendas. Leal, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar aqui nos estúdios da TV FIB. É muito prazer para nós estarmos aqui compartilhando com você nesse momento muito importante de informação para todos os nossos telespectadores que apoiam a TV FIB e querem saber de mais informações a respeito desse mercado, dessas condições, de tudo aquilo que a gente faz aqui. Bom, nós selecionamos um tema muito instigante para estarmos discutindo hoje com o professor Leal. Empreendedorismo. Ele, como consultor organizacional, tem uma vasta experiência de atuação em empresas nessa área de empreendedorismo. Então, Leal, eu acho esse tema um tema muito instigante. Ele nunca perde a sua modernidade, porque o Brasil, em nível de Brasil, o Brasil vive de empreendedores. Você vai falar aí, provavelmente, alguns números que você tem como consultor organizacional, mas eu queria, antes de tudo isso, começar com você, para que fale para os telespectadores que estão nos assistindo, empreendedor, fala-se muito em empreendedor e empreendedorismo, e administrador, né? Então eu queria que você traçasse um perfil, né? As características, as principais características do empreendedor que é exigido hoje em nível de Brasil. É um assunto realmente, professor Carubino, que se confunde bastante nessa questão de ser empreendedor, do empreendedorismo, de ser um administrador e todas essas coisas que acontecem dentro das organizações. Mas, na realidade, o que é ser uma pessoa empreendedora? Qualquer pessoa pode ser um empreendedor. Mas o empreendedor, ele sempre, o que ele faz? Ele pensa, ele imagina, ele sonha com alguma coisa, que ele quer ter um negócio, que ele quer ter uma franquia, ou uma oportunidade que ele descobre. E aí, o que ele precisa fazer nisso? Ele precisa desenvolver essa ideia. Essa é a grande dificuldade, como ele faz para desenvolver aquilo que ele sonhou, né? E aí realizar aquilo. Então, são três etapas que acontecem dentro do empreendedorismo. É o sonho, é a imaginação de um novo negócio, de uma nova oportunidade, e aí desenvolver aquilo, ou seja, como colocar aquilo em prática e depois colocar aquilo funcionando dentro de um planejamento. Então, o que nós estamos falando na realidade? De um planejamento. Então, hoje, o empreendedor é uma pessoa que ele precisa sempre estar atento às oportunidades e ter uma iniciativa. Ele não pode ficar parado pensando que alguém vai chegar e dizer a ele, olha, essa é um grande negócio, porque se eu soubesse qual é o grande negócio, eu ia fazer para mim, vamos dizer isso, né? Então ele precisa buscar essa informação, estar antenado, principalmente nesse momento onde se há no país uma grande quantidade de pessoas desempregadas, né? E surgem várias oportunidades, vários diferenciais, várias situações que podem ser aproveitadas. Exemplo é que aconteceu há já algum tempo atrás, as mulheres que começaram a trabalhar, né? E aí o que aconteceu? Surgiram várias oportunidades para atender várias coisas que as mulheres deixaram de fazer durante o dia a dia, desde refeições, de lavar uma roupa, de um serviço dentro de casa. Então surgiram várias oportunidades. Os horários de atendimento dos salões de beleza mudaram, porque as pessoas saem do trabalho e aí as mulheres querem se arrumar, e os homens também, a mesma coisa. Então, esse planejamento, ele precisa entender um pouquinho que ele precisa planejar e pensar, analisar aquele mercado. E aí ele precisa ter um pouco de informações, de identificar a oportunidade, ter persistência, porque não é fácil instalar um negócio, né? Nós temos várias dificuldades hoje para abrir um negócio, para a questão dos impostos, a questão da carga tributária, de conhecer um pouquinho essa situação. Então ele precisa planejar. E esse planejamento também precisa ser monitorado. Então esse comportamento, essas características são importantes. E uma outra questão é um comprometimento.
Por exemplo, se ele for abrir uma padaria, que hora que abre uma padaria hoje, aqui em Bauru, por exemplo, que num bairro? Às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, 6 horas no máximo, não precisa estar aberta. E a hora que ela estiver aberta, precisa ter o pão, o fresquinho. Não. Então, ele precisa entender que tem que ter o comprometimento com aquilo que ele se propôs a fazer. E abrir mão de um monte de coisa. Exatamente. Aí ele vai trabalhar no sábado, a padaria vai trabalhar no domingo, no feriado, não existe. Né? Vai ter que acordar mais cedo. Se o padeiro faltar, ele vai ter que saber fazer o pão. Né? Hoje as técnicas são muito diversas, né? E fáceis, mas ele precisa estar atento, porque se você chegar na padaria e não tiver o pão, você vai perder essa oportunidade de vender outras coisas. Né? Então, essas características são importantes. Muitas pessoas não se atentam e por isso que não conseguem ter sucesso, porque pensam que seria muito fácil. Não, há uma necessidade de ter esse comportamento, essa persistência, esse planejamento, esse estabelecimento, inclusive, também de uma meta. Quantos pães eu quero vender na padaria, por exemplo, né? Por dia, por mês? Então, esse acompanhamento é muito importante. Então, ser um empreendedor não basta só sonhar. Ele precisa, então, sonhar, ter aquela ideia, descobrir aquela oportunidade, desenvolver aquela ideia num pequeno planejamento. E muitas pessoas me perguntam, professor Carubino, como desenvolver esse planejamento? É isso que eu queria abrir um parêntese. Você é expert nisso e você dá todo esse suporte para os microempresários, para pequenas empresas, para o pequeno empreendedor, e inclusive em sala de aula. Você já esteve conosco aqui em nível de graduação, em pós-graduação também, ensinando o tal plano de negócio. Exatamente. Né? Porque temos o Sebrae que dá todo esse apoio, né? Mas a hora de botar em prática, a coisa parece que dá uma desandada. Então eu queria que você, abrindo esse parênteses aí, você falou do planejamento, colocasse para o telespectador que está nos assistindo os principais pontos de um plano de negócio, que deve sair do papel. Né? Exatamente. Então, eu sempre, quando se fala de um plano de negócio, as pessoas pensam, nossa, é muita planilha, é muita coisa que eu vou ter que fazer, é muita pergunta que eu vou ter que responder. Eu não sou dessa área. Exatamente, né? Eu não sou dessa área. Não sei fazer pão, eu não sei, né, exatamente, planejar isso aí. E aí começa a criar uma situação bastante Uma adversa. confusão. Uma confusão. E até uma vez, numa palestra, me perguntaram, mas como que fazer isso de uma forma prática, simples? Eu sempre dou um exemplo que você precisa usar 5 elementos. É simples. Até muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem falar, nossa, mas só isso? Nós temos que ter um papel, primeiro, para anotar todas as nossas ideias, tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu penso em fazer no meu negócio, naquilo que eu sonhei. Depois, isso eu vou escrever a lápis. Por quê? Porque o lápis e a borracha vão funcionar ali onde eu vou alinhar o que eu posso fazer primeiro, o que eu já sei, aquilo que eu não sei fazer pão, eu vou aprender a fazer um curso, vou me aperfeiçoar. Eu não sei atender o cliente, eu vou procurar uma entidade que vai me identificar a fazer isso. Então eu vou fazer esse planejamento, vou fazer essa lista num caderno, seja onde for, né? E vou escrever isso. Vou fazer a lápis e vou usar a borracha para colocar isso em ordem, dentro de uma lógica. E depois disso, entre as duas fases, que são as fases talvez um pouco mais complexas, que é usar a calculadora, porque tudo tem custo. Então eu preciso identificar os custos. Quanto custa hoje um funcionário, quanto ele vai ter de necessidade de trabalhar para poder render aquilo dentro da minha organização, quanto eu vou ter que vender para poder pagar os impostos, né, se eu for um microempreendedor individual, se eu for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, isso vai depender da onde eu me enquadrar, né? E aí vem também a inteligência, ou seja, ser inovador, fazer diferente. Não basta mais montar simplesmente uma padaria. Eu tenho que atender o cliente de uma forma diferenciada. Eu tenho que oferecer a ele outras oportunidades de experiências e vivências dentro da minha padaria. Ou seja, um pão bem feito, um atendimento adequado, uma embalagem adequada, outros produtos agregados, como numa padaria você tem que ter lá os doces, os biscoitos, os bolos, as bolachas, às vezes os salgados, né? E até muitas vezes atender outras
lanches e outras coisas mais, encomendas. Então você precisa ficar atento a isso. Então, em resumo, o plano de negócio começa com essas anotações que eu faço. Então, parece muito difícil fazer um plano, mas na realidade é você ter as suas anotações de tudo aquilo que você sonhou, professor Carolino. E aí, a partir desse momento, você organiza as suas ideias. E você organizando as suas ideias, você começa a perceber. Bom, isto é realmente uma oportunidade. Um exemplo muito importante é que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou montar uma padaria no determinado bairro e vou atender toda a população daquele bairro. E muitas vezes você não consegue atender todos, porque existem outros concorrentes, existem outras padarias que aquelas pessoas já estão frequentando. Então há necessidade de você dimensionar o raio que você quer atender, a região que você quer atender. E tudo isso você precisa estimar no papel. Não tem outra alternativa. Então, quando eu estou falando em colocar no papel, é justamente aí que começa todo o desenvolvimento do plano. Quando você tem essa ideia materializada num caderno, no papel, ou mesmo no Word, no computador, no seu notebook, né, você começa então a vislumbrar aquela oportunidade. Para finalizar essa parte, muitas pessoas que a gente encontra no dia a dia dão exemplos de pessoas que, olha, aquele empresário teve sorte. E eu sempre digo que sorte, professor Carubino, é quando você acerta na loteria aqueles 6 números da Mega Sena da virada. Aquilo é puramente sorte, né? Acerta sozinho ainda. Agora, em negócios, não existe sorte. Em negócio existe oportunidade. Em negócio existe preparação. Trabalho, né, Léo? Muito trabalho, muita disciplina. Então, o empreendedor, ele é uma pessoa que tem uma disciplina, que tem um comportamento, que tem uma persistência e executa esse planejamento. Dessa forma bem simples, você que está nos assistindo e que está pensando em fazer alguma coisa, comece a escrever sobre o que você quer fazer. E aí, como o professor Carubino, existem várias oportunidades. A FIB tem várias palestras que ela faz aqui relacionadas a essa questão do empreendedorismo. Nós temos outras instituições do Sistema S que também está disponível. E também nós temos empresas de consultoria que podem atender a sua necessidade. E na internet também existem muitas informações. Tomem só cuidado de buscar essas informações na internet em órgãos confiáveis, universidades, instituições do Sistema S. Mas é assim que começa, professor Carubino. O plano de negócio começa com você anotando tudo aquilo que você pensa em relação àquela ideia, aquilo que você sonhou, e aí começa a se desenvolver e colocar em prática na sequência. O legal que você está nos assistindo, pode observar, você está tendo uma aula, né? É mais ou menos dessa maneira que o professor Leal começa a explanar para os nossos alunos. Então, é bacana isso, que é um tema extremamente envolvente, né? Que parece um tema simples, mas que acaba tornando-se complexo a hora que você bota a mão na massa para fazer, dá o desespero, e aí vem, e eu estou tendo comportamento de empreendedor? Aí vira um bicho de 7 cabeças, que é isso que o Leal está tentando mostrar para nós. Não é nada disso. Eu queria aproveitar o gancho para terminarmos de falar desse tema empreendedor. Na segunda parte do programa, a gente vai falar um outro tema, que é vendas. Eu queria que você falou sobre desafios no Brasil, do empreendedor, né? O governo é um parceiro que às vezes é parceiro e às vezes é inimigo, não é verdade? E você conhece em detalhes justamente isso, né? Eu queria que você sintetizasse essa questão do empreendedor hoje no Brasil. As dificuldades, os grandes desafios em linhas gerais. O grande desafio hoje, professor Carubino, é a questão da política que a gente encontra, tanto da parte dos impostos, dos compromissos que hoje as empresas precisam ter em todos os setores, tanto em ordem do município, do estado e federal, né? Isso tem desmotivado muitas pessoas a entrarem na formalidade. Então, muitas pessoas preferem trabalhar na informalidade. Isso é um problema para o país e isso é um problema para as cidades, né? E tanto é que tem muitos esforços aí de vários segmentos para que a pessoa se formalize através, por exemplo, do microempreendedor individual.
Mas isso ainda a gente vê hoje, pelas últimas pesquisas divulgadas pelos institutos de pesquisas, que aumentou muito forte, principalmente nos últimos 3 anos, a quantidade de pessoas que estão à margem de uma legalização. Isso prejudica a questão da atividade empreendedora no país, prejudica para o próprio empreendedor em relação à sua aposentadoria futura, às suas contribuições, né? Há toda essa discussão aí em relação à previdência e tudo mais. Mas os grandes obstáculos, os grandes desafios é transpor isso. Nós temos cidades que estão mais preparadas para incentivar também, não existe muitas cidades, existem cidades com políticas públicas adequadas e algumas que ainda não se atentaram para essa oportunidade, dificultando muitas vezes a formalização da empresa. Hoje, esses dias eu estava conversando com um amigo que queria trabalhar nessa área de instrutor, por uma empresa, por uma instituição do Sistema S, e havia uma grande dificuldade dele se formalizar na cidade, né? Uma taxa alta, um valor alto. A própria prefeitura, né, não colaborava para isso. Então não tem uma política pública, e esses são os principais desafios. E aí você acaba deslocando e fala, olha, eu vou fazer esse trabalho em uma outra cidade, porque lá me oferece isso. Então esses cuidados, essa pesquisa é importante também a pessoa ter. Esse é um grande desafio. Há uma expectativa, né, muito forte aí nesse novo governo, tanto no federal como estadual, aqui em São Paulo e no Brasil, em relação a buscar alternativas, políticas públicas que possam facilitar a vida do pequeno empreendedor. Por quê? Todos os negócios, professor Canobino, começam pequenos, começam de uma ideia que surgiu lá na casa da pessoa, que depois transformou para um escritório ou para um pequeno local alugado, né, uma garagem, e daí ele aluga um outro prédio e vai prosperando. Todos os negócios começam assim. Conheço as histórias das empresas, né? Então, essa dificuldade hoje da política pública para o micro pequeno empreendedor ainda é um grande desafio que o governo vem cuidando, o Sistema S vem cuidando disso, e isso em todas as faixas. Também, no caso aqui, a FIB tem um trabalho muito forte na área também da agricultura, né, nos seus cursos, e também o pequeno produtor rural também tem essa dificuldade. E agora está sendo exigido aí toda uma série de rastreabilidade, da questão da aplicação de agrotóxicos, do consumo consciente, da sustentabilidade. E isso permeia todos os negócios, né? Então, essa é a grande dificuldade. Mas há uma expectativa, uma esperança, a gente não pode perder jamais essa esperança de que essa atividade possa merecer um olhar diferenciado. Porque hoje os micro e pequenos empreendedores são aqueles que mais empregam e que mais geram receita para o produto interno bruto brasileiro. Maravilha, Léo. Depois dessa aula sobre empreendedorismo, você como professor convidado já há mais de 10 anos nos cursos de pós-graduação aqui na FIB, especificamente de gestão empresarial, você é responsável por gestão de negócios em vendas. Eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de, nem se fosse 5 minutinhos, você comentar sobre isso. Porque eu sei que a sua aula, ela é uma aula que fecha o curso normalmente, é o último módulo do curso de gestão empresarial, mas que causa uma reflexão muito grande nos alunos. Os alunos saem, normalmente o curso no final ele está ali meio, né, os alunos cansados e tal, são 20 meses aqui, 18 meses, 20 meses aqui na FIB, cursando sua pós-graduação, e estrategicamente vem o seu módulo, fechando o curso, que é gestão de negócios em vendas. Eu queria que você colocasse, de maneira resumida, os elementos de vendas, né? O que vem a ser vendas, o componente de negociação que está dentro de vendas, né? E como é que você trabalha essa disciplina? Que todo mundo espera ela com uma ansiedade muito grande para fechar o curso de gestão empresarial. É um grande desafio, né? Eu sempre falo para o professor Canobino que eu sou um professor premiado, né? Porque eu fico com essa última disciplina no módulo, os alunos já estão, né, todos querendo terminar, e aí a gente utiliza bastante técnicas dinâmicas, cases, né, estudos do que acontece nessa questão. Mas o grande
O grande desafio hoje do gestor, do especialista em gestão empresarial, que ele está saindo aqui da pós, eu sempre falo isso para eles, é eles entenderem que tudo passa pela venda. Hoje tudo acontece dentro das organizações através da venda. Mas muitas vezes as pessoas acreditam que vender seja só comprar alguém, oferecer essa caneta ou ter a necessidade de ter essa caneta e aí eu comprar a caneta. Não, mas a venda ela acontece em todos os momentos dentro da organização. Você negociar com um grupo de pessoas dentro da organização para um projeto é uma forma de vender uma ideia, de vender uma proposta ou de vender uma estratégia. Então a gente mostra para eles que há necessidade do gestor se preparar para, principalmente, conhecer técnicas novas de negociação, né? Uma abordagem diferente, uma forma de apresentar o seu produto, o seu serviço de forma diferenciada. Não aquela forma tradicional, o que você deseja? Não, mas entender a necessidade do cliente, tanto de uma pessoa física, né, ou de uma empresa, uma pessoa jurídica. O que é entender essa necessidade? É você criar uma empatia e estar no lugar daquela pessoa. Porque as pessoas compram um projeto, compram um serviço, ou compram um produto, professor Carobino, porque ele tem um problema. E aí, desse problema, surge uma necessidade, um desejo. Aí ele vai escolher o produto que ele quer comprar, a caneta que ele quer comprar. E muitas vezes, a apresentação desse produto, ou a forma com que é abordado ou entendido essa necessidade, faz com que você não consiga vender o seu produto. E aí, a empresa que depende da venda, que depende da comercialização dos seus produtos, dos seus serviços ou das suas ideias, não consegue. Então, a gente trabalha nesse curso bastante essa questão das habilidades e competências para uma boa negociação, para uma boa apresentação dos produtos, para uma abordagem adequada, para um fechamento e algo que é muito fundamental hoje e que muitas empresas ainda não fazem, principalmente as pequenas empresas, que é o pós-venda. Qual foi a experiência que você teve com aquele produto, com aquele serviço? É importante você conhecer isso, porque você descobre, talvez, alguma coisa que não está dando certo no seu produto, no seu serviço, e ainda dá tempo de você corrigir antes que o seu concorrente faça isso. E, por fim, a gente trabalha também como montar esse time. Como que tem que montar um time com essas habilidades, com essas competências, para esse mercado competitivo que é hoje o mercado brasileiro. E, além disso, nós temos que entender que as empresas hoje também estão atendendo, estão aptas, estão tentando se preparar para atender o mercado internacional. Nós temos o Mercosul e o Mercosul, a tendência é cada vez mais ele se interagir, né? E, além disso, através do Mercosul, nós vamos atender a outros parceiros internacionais, como o mercado europeu e assim sucessivamente. Então, a necessidade de montar um time com competências e com habilidades que façam a diferença, que entendam, que consigam identificar essa necessidade e adequar o produto, entender qual é o produto ou o serviço mais adequado. E aí o vendedor, que a gente sempre, as pessoas falam do vendedor e muitas pessoas acham ou acreditam, né, que o termo vendedor é um termo até, eu sou vendedor. Na realidade, hoje, ele é um consultor. Ele é uma pessoa que identifica aquela necessidade, professor Carobino, e ele vai oferecer opções para atender aquela necessidade do seu cliente. Então, é isso que a gente permeia pelo curso, e no final do curso a gente trabalha com um plano de vendas, ou seja, ele elaborar, estabelecer um plano estratégico dentro da organização de como ele vai montar toda essa área, toda essa situação, criar essa área diferenciada dentro da organização. Talvez seja isso que os alunos saiam, então, todos bem motivados, diferenciados, né? Porque eles começam a aproveitar tudo aquilo que eles viram dentro das outras disciplinas e verificar que dentro da organização tudo isso pode ser utilizado de uma forma competente, de uma forma integrada, e eles serem hoje profissionais diferentes. Ou seja, eu sempre argumento, né? Vocês são especialistas em gestão de negócios.
especialista em gestão empresarial. Então, vocês precisam conhecer essa integração que a faculdade promove nesse curso de gestão empresarial. Léo, eu queria que você, para finalizar, falasse para o telespectador, você falou de dois grandes temas, né? O empreendedor e depois falou do vendedor ou do consultor em vendas, que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, como consultor organizacional, para o empreendedor e para o consultor em vendas. Eu vou procurar ser bem simples e objetivo. Muitas pessoas perguntam o que a gente pode fazer de diferente para ter sucesso. E eu sempre digo que para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, procure fazer um caminho diferente para chegar na sua empresa, procure fazer um caminho diferente para atender o seu cliente, para identificar a necessidade do seu cliente. Quem sempre faz todo dia a mesma coisa, terá sempre o mesmo resultado. Então, busque ser diferente, busque ser inovador, ser criativo, estar atento às mudanças do mercado. A única certeza que nós temos hoje, dentro da conjuntura econômica mundial, é a mudança. E ela é isso algo que já vem sido abordado há muitos anos, mas a cada dia que passa, ela está muito forte. E, por fim, não despreze a tecnologia, né? As mídias digitais, esteja no Facebook, esteja no Instagram, redes sociais. As redes sociais, acompanhe isso que está acontecendo de uma forma correta, de uma forma ética, de uma forma que traga benefício para o seu negócio. Esse é o recado que a gente gostaria de deixar nesse final, agradecendo aí a oportunidade que nos foi colocada, professor Cadubino, de poder, nesses minutos, tentar passar essa vontade aí, que a gente sempre mostra para os alunos, ou seja, dá para fazer diferente. Faça a FIB. É isso aí. Coisa boa termina rápido, né? Então, eu já quero aqui deixar um convite para que você retorne, para que a gente possa falar mais um pouco sobre outros temas, né, da sua especialização. A gente sabe disso como consultor organizacional. Eu queria que o Bruno colocasse, queria que você divulgasse também, né, o seu site, o seu e-mail, né, para quem está nos assistindo, e aproveitar a oportunidade, né, do Leal Consultores. A gente atua há mais de 20 anos nessa atividade de consultoria, na área de gestão empresarial, agronegócios, turismo, né? Então, o nosso site é www.lealconsultores.com.br e o e-mail é contato@lealconsultores.com.br. Estamos à disposição para qualquer necessidade, qualquer informação que o empresário, um aluno ou quem está nos assistindo possa ter. Obrigado. Obrigado mais uma vez aí pelo seu comparecimento aqui no Estúdio do Mundo Acadêmico. Muito obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. Tchau.